A dúvida em uma tomada de decisão já te deixou insegura? Talvez essa pergunta soe como um eco que acompanha muitos momentos da sua vida. Quem nunca se deparou com aquela sensação de estar parada diante de duas estradas, sem saber qual delas levaria à alegria, à paz ou ao caminho mais certo? Quantas vezes você já sentiu o peso de uma escolha nas mãos, como se o mundo inteiro dependesse dela? E, junto com esse peso, veio também a angústia, a ansiedade e até mesmo o medo de errar. A verdade é que essa experiência é profundamente humana, mas os arcanjos vêm hoje para lhe mostrar que você não precisa enfrentar isso sozinha. Existe um amparo invisível, uma presença sutil e amorosa que deseja lhe oferecer a melhor saída. Lembro-me de uma história que poderia ser a sua ou a de tantas outras mulheres que, em algum momento, pararam diante de uma decisão importante. Uma senhora chamada Helena, já em seus 50 e poucos anos, carregava dentro de si uma inquietação. Ela havia passado a vida inteira dedicada ao trabalho, à família e às obrigações do dia a dia. Mas, num determinado ponto, percebeu que já não encontrava mais alegria em repetir a mesma rotina. Surgiu a oportunidade de mudar de área, de começar algo novo, mas o medo a paralisava. E se eu errar? E se não for para mim? E se eu me arrepender? Eram perguntas que ecoavam em sua mente todas as noites. E assim, entre lágrimas, ela se perguntava: por que a decisão parece tão difícil? Esse retrato é familiar, porque todos nós já estivemos nesse lugar. Quando a dúvida chega, ela não pede licença. Ela ocupa os pensamentos, faz o coração bater mais forte e às vezes rouba o sono. É como se dentro de nós houvesse duas vozes, uma que insiste que devemos arriscar, que a vida está pedindo uma nova chance, e outra que nos prende, lembrando dos riscos, das perdas e das consequências de cada escolha. Essa batalha interna é dolorosa porque parece não ter fim, mas é exatamente aí que os arcanjos entram como mensageiros da luz, trazendo clareza em meio à confusão. A dor da dúvida nasce muitas vezes da ideia de que precisamos acertar sempre. Fomos ensinadas, desde pequenas, que errar é fracassar, que toda decisão deve ser perfeita, sem margem para arrependimentos. E quando acreditamos nisso, cada escolha se transforma em um fardo. Você já se viu pensando que, se escolher errado, a vida inteira será destruída? Esse pensamento é uma armadilha, porque esquece que cada decisão, mesmo aquelas que não nos levam onde gostaríamos, traz aprendizados, experiências e novas forças. Os arcanjos querem que você entenda isso. Não existe escolha inútil. Cada passo, mesmo os aparentemente incertos, faz parte de um plano maior que conduz sua história. Há também um aspecto curioso. Muitas vezes, a insegurança diante de uma decisão nasce não da falta de opções, mas da abundância delas. É como entrar em um jardim cheio de flores e, em vez de sentir alegria, sentir angústia, porque não sabe qual flor colher. O medo de perder a beleza das outras flores faz você hesitar, e assim nenhuma é escolhida. O mesmo ocorre na vida. Diante de tantas possibilidades, ficamos paralisadas. Os arcanjos, porém, dizem que a escolha certa é aquela que traz paz ao coração, mesmo que o mundo ao redor não compreenda. Pense, por exemplo, naquela vez em que você hesitou em aceitar ou recusar um convite, seja para um trabalho, uma viagem ou até mesmo uma relação. O coração acelerou, os pensamentos se multiplicaram, e cada amigo parecia ter uma opinião diferente. Talvez você tenha perdido noites tentando calcular os prós e contras. Esse é um processo humano, mas também é um sinal de que você tenta carregar sozinha um peso que não lhe pertence. Quando a dúvida surge, é porque sua alma pede conexão. É nesse ponto que os arcanjos se aproximam, não para escolherem por você, mas para abrir os seus olhos e lhe mostrar que dentro do seu íntimo já existe a resposta. Os arcanjos sussurram que a insegurança pode ser transformada em força. A dor que você sente ao não saber o que decidir é também um sinal de que você deseja viver com responsabilidade e verdade. Essa dor é, de certa forma, o reflexo do seu desejo de acertar, de não desperdiçar o tempo. E veja,
isso já é lindo em si. A dúvida não é inimiga, mas professora. É ela que lhe convida a olhar para dentro e perceber quais são os valores que realmente guiam sua vida. A insegurança nasce quando esquecemos de nos ouvir, quando abafamos a voz interior que fala baixinho, mas sempre fala com verdade. Helena, aquela senhora da história, percebeu isso quando decidiu silenciar o barulho externo. Ela parou de perguntar a todos o que deveria fazer, desligou os conselhos repetidos e voltou-se para a própria alma. Em oração, pediu aos arcanjos que iluminassem sua mente. Ela não recebeu uma resposta mágica, pronta e escrita em letras douradas. O que recebeu foi uma calma nova, um alívio que lhe permitiu enxergar além do medo. Então, percebeu que a decisão que precisava tomar não era sobre agradar os outros, mas sobre respeitar a si mesma. Esse momento trouxe lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de libertação. Quantas vezes você já se viu tentando agradar a todos com suas escolhas? Quantas vezes deixou de lado o que queria de verdade, apenas para não decepcionar alguém? Esse é um dos pontos mais dolorosos da dúvida. Ela não é só sobre caminhos, mas também sobre expectativas. Você sente que, ao escolher, precisa lidar com os olhares, os julgamentos e as palavras alheias. Isso dói porque pesa, mas os arcanjos dizem que a melhor saída é lembrar que a vida é sua. Ninguém pode carregar o fardo das suas decisões no seu lugar, assim como ninguém pode colher os frutos que elas trarão. E é nesse ponto que surge o alívio. Os arcanjos estão lhe dizendo: não existe decisão perfeita, existe decisão honesta. E quando você decide de forma honesta consigo mesma, o peso se dissolve. Pode ser que o caminho não seja fácil, mas será verdadeiro. E é no verdadeiro que mora a satisfação. Você já deve ter vivido aquela cena em que, após muito tempo de indecisão, finalmente tomou uma atitude. No início, o medo estava presente, mas, ao dar o primeiro passo, sentiu um alívio imediato, como se um nó no peito se desfizesse. Esse é o sinal de que a escolha foi guiada pela alma, e não apenas pelo medo ou pela pressão externa. Esse alívio é a presença dos arcanjos confirmando que você ousou confiar. O grande segredo é compreender que toda decisão carrega riscos, mas também carrega oportunidades. Pense em quantas histórias inspiradoras surgiram de escolhas arriscadas, pessoas que largaram empregos para seguir uma vocação, que mudaram de cidade para recomeçar, que abriram o coração para um novo amor, mesmo após decepções. Cada uma delas enfrentou dúvidas e inseguranças, mas foi justamente na coragem de decidir que encontraram satisfação. Os arcanjos querem lhe mostrar, agora, que dentro da sua dúvida há uma semente de transformação. Essa semente só germina quando você aceita que não precisa ter todas as garantias antes de agir. O caminho da fé é esse: dar o passo sem enxergar a estrada inteira. E, a cada passo, confiar que há mãos invisíveis lhe sustentando. A satisfação virá quando você olhar para trás e perceber que, mesmo sem certezas, você conseguiu avançar. Lembre-se, a insegurança não é prova de fraqueza, mas sinal de humanidade. E a cada vez que você escolhe, mesmo tremendo, você cresce. A dor da dúvida é real, o alívio da decisão é libertador, e a satisfação da conquista é eterna. Assim como Helena encontrou a serenidade ao ouvir seu coração, você também pode encontrar. Os arcanjos estão dizendo que a melhor saída não é buscar garantias externas, mas confiar naquilo que dentro de você já sabe a resposta. Respire fundo, silencie o barulho de fora e pergunte: o que me traz paz? A resposta pode vir em forma de uma sensação leve, de uma lembrança que aquece, ou até mesmo de uma coragem que nasce em meio ao medo. E quando você sentir essa resposta, siga com confiança, porque não está sozinha. Os arcanjos caminham ao seu lado, iluminando cada passo, sustentando suas forças e garantindo que, mesmo se errar, você aprenderá, se levantará e seguirá mais forte. A dor pode ser grande agora, mas o alívio virá.
com a clareza, e a satisfação será a colheita da sua coragem. Decidir é viver, e viver é confiar que o céu está cuidando de cada detalhe. Os arcanjos concluem dizendo: não tenha medo de escolher. O medo é apenas o véu. Atrás dele, existe um horizonte de possibilidades que lhe aguardam. Confie, avance e permita-se viver a alegria de ser guiada pela luz. Se você gostou dessa mensagem, curta e comente. Seja um inscrito do nosso canal para mais mensagens da Voz dos Arcanjos. Até a próxima!